Descaso com a dengue não é genocídio? Privar de comprar vacina eficaz não é um negacionismo? Bom, aqui se refere ao fato do Brasil ter batido o recorde de mortes e casos de dengue em 2023 e o fato do governo federal não ter comprado uma vacina que está disponível há mais tempo e que parece ser bem eficaz para prevenir a morte por dengue. E é uma vacina que está sendo desenvolvida há muito tempo, né? Ou seja, a gente tem aí toda a hipocrisia, os dois padrões que a militância de redação utiliza, né? Nós temos que lembrar o seguinte: hoje a imprensa, a dita imprensa, que não é mais imprensa, não passa de um órgão de propaganda, um órgão de militância partidária a favor da agenda socialista. Então, quando há um político não alinhado à agenda socialista, o objetivo deles é atacar sistematicamente esse político e imputar todos os problemas que acontecem ao tal político ao governo da vez, se ele não for de esquerda. Já quando ele é um governo de esquerda, aí você tira toda a responsabilidade e você passa pano, né? Então, no caso da dengue, por exemplo, não é culpa do governo, né? É culpa, sei lá, do aquecimento global, entre outras coisas. Quando a gente tem a crise lá dos Yanomamis, né? Se é no governo anterior, eles estão morrendo, estão com problemas, e é um problema complexo, aí é tudo culpa do governante e é utilizada até mesmo a palavra genocídio, o que é um absurdo, né? Porque genocídio é a intenção clara de eliminar uma determinada etnia. Então, chamar Bolsonaro de genocida pelas mortes numa pandemia que matou gente no mundo inteiro é um absurdo, né? E ainda quem ele quer eliminar, qual etnia? Ele quer eliminar todos os brasileiros? É esse, né, o objetivo? É um absurdo. Mas, obviamente, que no caso do Descondenado, que é um dos líderes do projeto socialista, aí ele não tem culpa alguma, ele não tem responsabilidade. Aí a Folha já faz uma matéria falando que os Yanomamis estão morrendo como nunca, né? E há lá a invasão do garimpo, mas aí não é mais um genocídio, não é mais culpa do Lula, aí é culpa de outras pessoas, né? É uma crise humanitária. Da mesma forma, há a questão ambiental, né? Se o Cerrado está pegando fogo, não é culpa do Lula. Novamente, tem outras causas. Então, a gente tem que entender que existe essa manipulação, essa difamação sistemática, essas calúnias sistemáticas contra qualquer representante da direita, enquanto há uma defesa sistemática de qualquer esquerdista, né? Isso não é imprensa, isso é um órgão de propaganda, isso é militância de redação. Infelizmente, a imprensa hoje virou isso. Você acha que teremos eleições limpas em 26? E teremos candidato realmente de direita? Primeira coisa, né? O poder, a dinâmica de poder não é definida só por eleições. A dinâmica de poder, o poder que realmente importa, e a esquerda aprendeu isso há muito tempo, né, através do trabalho de um filósofo comunista italiano chamado Antonio Gramsci, a dinâmica do poder depende de quem controla as instituições que podem ser estatais ou fora do Estado. Então, a lógica toda da esquerda, do ponto de vista gramsciano, é o aparelhamento dessas instituições. As escolas, as próprias igrejas, né? Nós temos, por exemplo, claramente nos últimos tempos, nas últimas décadas, o aparelhamento mesmo da Igreja Católica, o aparelhamento do judiciário, o aparelhamento da máquina pública em geral, o aparelhamento da cultura. Então, é isso que produz uma dinâmica que o Gramsci defendia, né, que deveria ser hegemônica da esquerda. Ao invés de destruir a sociedade ou de tomar a sociedade pela ponta do fuzil, como fizeram os revolucionários bolcheviques, a ideia seria uma revolução silenciosa de dentro para fora, em que você vai ocupando essas instituições, principalmente aquelas que definem os valores, né? A igreja, a cultura, e as pessoas então passariam a ser socialistas sem nem mesmo perceber. Esse era o objetivo e nós observamos como isso alcançou o sucesso. Então, as eleições, elas servem, no final das contas, simplesmente para legitimar
todo esse movimento, sugerindo que há liberdade das pessoas escolherem um ou outro candidato, quando na verdade não há liberdade, já que quase todos os candidatos vão ter um perfil muito parecido, né? E a gente viu isso no Brasil ao longo do tempo com o chamado Teatro das Tesouras. Foi apresentado ao público 2 candidatos, basicamente. Um do PT e o outro do PSDB. Mas aí você vai esmiuçar bem o programa desses 2 candidatos e vai ver que não há muita diferença. Como o próprio Fernando Henrique Cardoso colocou, não há muita diferença entre petistas e tucanos, né? Na verdade, um ajuda o outro. Então, a gente tem que partir do pressuposto que as eleições não definem a dinâmica de poder em absoluto, né? É só um aspecto dessa dinâmica do poder. Mesmo assim, o resultado eleitoral de 2018 foi tão traumático para o sistema que eles resolveram deixar mais evidente esse aparelhamento através, principalmente da justiça, que adotou uma postura muito clara, né, de oposição ao candidato de direita. Isso é inegável, nem mesmo a esquerda pode negar isso, ao ponto, né, de um presidente aí, do Poder Judiciário falar: nós derrotamos o bolsonarismo. Ou seja, ele deixou claro para quem tinha alguma dúvida sobre o que aconteceu nas últimas eleições. Então, dado o grau de aparelhamento do sistema, e ainda mais depois de tudo que a gente viu, né, de um grupo que saqueou o país, foi descondenado e foi alçado novamente ao poder executivo, porque esse poder hegemônico nunca mudou, né, esse aparelhamento que aconteceu ao longo de décadas nunca mudou. Eu não vejo como esperar que em 2026 nós tenhamos a possibilidade da direita retomar, né, o poder executivo, a não ser que seja, num dos aspectos que você colocou, numa direita chamada direita permitida. Então eles pegam um candidato que diz ser de direita, que parece ser de direita, né, um tucaninho, um neo-tucano, e aí pode oferecer a ele a possibilidade da presidência, até para dizer: olha, tá vendo? Tem democracia no Brasil, até um candidato de direita foi eleito novamente, né, depois da esquerda. Há aí uma mudança no poder, há liberdade política no Brasil, né? Não duvido que o sistema faça isso, mas aí seria uma versão do Teatro das Tesouras 2.0. Direita mesmo, que combate a agenda socialista e que combata aí o patrimonialismo brasileiro, que não necessariamente é um fenômeno de esquerda, né? Acho muito improvável que nós tenhamos. Como ficou a proposta, né, do voto impresso? Teremos a partir de 2024? Não, né, não teremos. Eu estava vendo as eleições lá em Taiwan, um dos territórios, né, porque não é um país reconhecido, mas vamos chamar de país porque de fato é um país. A China quer tomar o país à força. Taiwan é um dos países mais avançados do planeta, né? Tem uma fábrica lá dos chips que basicamente estão em qualquer aparelho que uma pessoa utiliza, né? Estão em celulares, estão em carros, estão em eletrônicos, estão em computadores. E eles estavam lá votando no papelzinho, né? E contando o voto no papelzinho, vejam só, né? A mesma forma que acontece no Japão, a mesma forma que acontece na Alemanha, a mesma forma que acontece na maior parte dos casos, ou em quase todos os casos, aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles utilizam máquinas, bastante máquina para contar os votos, mas o voto é no papel e em caso de questionamento eles são recontados manualmente, né? Não ficou. O que nós tivemos foi o parlamento brasileiro aprovando essa medida de forma acachapante, né, um voto de quase todos os deputados e quase todos os senadores, e o Supremo simplesmente proibiu o uso do voto impresso. Então a gente segue aí com as maquininhas 100% eletrônicas, que não são utilizadas em praticamente nenhum outro lugar do mundo, tirando alguns poucos países, alguns poucos estados, né? Como recomeçar a vida nos Estados Unidos com quase 50 anos e 2 filhas? Sou mãe solo. Bom, você tem que se preocupar com 2 aspectos básicos, né? Primeiro é a questão do sustento, que envolve, né, o patrimônio que você tem, que envolve o trabalho que você vai desenvolver para gerar uma renda. Esse é um aspecto, é um dos pilares desse plano. O segundo é a questão imigratória. Obviamente que você quer estar num país de forma legal,
porque você tem muito mais possibilidades, você abre um leque muito maior de atuação. Então é preciso fazer um planejamento, né, de um caminho, de uma estratégia para conseguir esse status legal e um caminho para gerar renda e para fazer a gestão do patrimônio que você já tem dentro do seu nível de vida, dentro das possibilidades que você tem. E há muitas chances, né? Há muitas oportunidades que surgiram, especialmente nos últimos tempos. Há muitas atividades que você pode desenvolver, até mesmo sem requerer grandes conhecimentos ou especializações, né? Então, eu diria que essas seriam as bases do seu plano. E é factível. Claro que para algumas pessoas vai ser mais fácil do que para outras. Por exemplo, se você tem um background em tecnologia, isso é muito mais simples hoje, mas há um leque de oportunidades tanto em setores mais básicos, quanto, né, serviços básicos, quanto em oportunidades que geram uma renda maior. Não acho que é um impedimento você ter 50 anos e 2 filhas e ser mãe solo. Acho que não é um problema. Dá para morar nos Estados Unidos com histórico de investidor brasileiro e querer ser investidor aqui, né, nos Estados Unidos? Depende do que você chama de investidor, né? Se investidor é você simplesmente alocar os seus recursos pessoalmente, não é algo que possa ser usado como um argumento para algum visto, né, temporário ou permanente. Se você é um investidor e tem vários recursos, você pode buscar um visto EB-5, né, o EB-5, que você precisa investir pelo menos $900 mil para criar empregos aqui nos Estados Unidos, e aí você ganha sim o Green Card, mas esse é o custo. Se você é um investidor em startups, um investidor em série, um empreendedor, e você já teve sucesso nessa carreira, aí sim, você pode pegar um outro tipo de visto, como um visto de habilidades especiais, mostrando que você é alguém fora da curva no seu ramo de atividade, no caso, como investidor, né? Nós falamos sobre isso num programa especial que nós temos na Liberta Global aqui nos Estados Unidos. Inclusive vai ter um encontro agora em março, com uma turma reduzida. Nós vamos estar aí em 4 dias falando sobre investimentos no globo, né, usando os Estados Unidos como hub, e também falamos sobre essa questão imigratória. Se você ou mais gente que está me vendo aqui tiver interesse, é só clicar no link que acompanha este vídeo para mais informações. Quando o Partido Democrata começou a ser usado pelos globalistas? Olha, o projeto ele foi iniciado não só aqui nos Estados Unidos, mas na Europa, a partir da queda do Muro de Berlim. Porque houve a percepção equivocada que a queda do muro representaria a vitória final do chamado capitalismo contra o comunismo, né? Do que seriam então as democracias liberais como modelo para o resto do mundo. Um historiador chegou a apresentar isso como o fim da história, né? O modelo, né, de democracia ocidental, principalmente aquele existente na Europa, aquele existente nos Estados Unidos, seria aplicado em todos os países, incluindo até mesmo uma China, em que as economias avançadas investiram em peso, né, porque a China iria evoluir aí para um modelo de democracia liberal. Infelizmente, o que aconteceu foi o contrário. Se a gente olhar ao longo da história, até como uma resposta ao comunismo, a gente viu essas democracias ao longo das décadas anteriores, até mesmo à queda do muro, caminhando na direção de um Estado socialista. Um Estado com altos impostos e que então impediria, de fato, um livre mercado, em que você teria um peso maior do poder, não do povo, mas dessas elites que estão em cargos-chave. Aqui mesmo nos Estados Unidos a gente viu uma centralização cada vez maior do poder em Washington, retirando o poder dos estados. Na Europa a gente viu o fim, né, das soberanias nacionais em nome de um projeto chamado de União Europeia, em que Bruxelas define como essas pessoas devem viver e não aí
as pessoas de cada país, né, respeitando os seus desejos, a sua cultura, a sua autonomia. Então, o que a gente viu a partir da queda do muro e a baixada de guarda da direita é a aceleração desse projeto. E eu creio que ali foi uma virada em que nós tivemos o Partido Democrata se movimentando a favor de ideias globalistas. E o que consolidou essa virada final do Partido Democrata? A eleição de Barack Obama. E é por isso que eu considero Barack Obama o pior presidente da história dos Estados Unidos. Porque ele foi o primeiro presidente anti-americano da história. Você pode ver que tudo que Obama defende é profundamente anti-americano. Ele fez um tour pelo mundo pedindo desculpas pelos supostos crimes cometidos pelos Estados Unidos. Ele adotou toda a agenda socialista, né, no modelo europeu de socialismo, contra alguns, né, dos pilares da democracia americana e que fez esse país ser o país mais próspero, mais poderoso da história humana. A saber, né, como diz a Constituição, o poder ao povo, não ao governo. Os Estados Unidos surgiu, ele nasceu com uma desconfiança profunda de qualquer concentração de poder. É por isso que a gente tem, de fato, uma federação em que os estados têm muito poder, em que há uma sinalização do poder local como a base do sistema, né? O poder dos condados, das cidades, depois o poder do estado, depois o poder federal, como a última instância, com um poder dissolvido, né? O que a esquerda fez ao longo do tempo foi subverter isso. A gente tem o mercado cada vez mais regulado, a gente tem impostos cada vez maiores, a gente tem cada vez mais dependentes de bolsas estatais. Esse não é o modelo americano, mas esse é o modelo que foi implementado pelo Barack Obama. E desde então o que a gente vê é uma profunda divisão na sociedade americana. E essa divisão é um dos objetivos das políticas defendidas aí por Barack Obama. E a gente está vendo agora com o Biden na presidência basicamente a retomada dessa política. Então eu consideraria que a queda do muro marca uma aceleração do processo do Partido Democrata se transformar num partido anti-americano, adotando toda a agenda socialista e até mesmo outras agendas que ajudam, né, a agenda racialista, a agenda da ideologia de gênero e assim por diante. E agora a gente está vendo a aceleração, ou a retomada, melhor colocando, desse processo com o Biden, depois de um movimento contrário que foi representado pela eleição de Donald Trump, né, que é um antiglobalista. O que os americanos, em geral, acham do Lula? Bom, em primeiro lugar, né, estando aqui nos Estados Unidos já há uma década, eu posso falar, de uma maneira geral, os americanos têm uma visão bem limitada do resto do mundo. Quanto mais da América Latina, né, e do Brasil. Então não é algo que os americanos saibam com a mínima profundidade. O Brasil é um país exótico, enfim. Há uma percepção assim de um lugar estranho, distante e sem muita importância, né? Lembro da floresta amazônica, tem alguns casos de corrupção que vem à tona, uma situação caótica da América Latina em geral. Então essa é a visão. Em relação ao Lula, há um esforço muito grande da militância de redação de esquerda nos Estados Unidos para tratar o Lula como um líder popular, um líder democrático e todo aquele blá 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 da esquerda, né? Aquele blá 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 falso da esquerda. Então, para aquelas pessoas que sabem um pouquinho mais, depende, né? Se ela tiver um perfil mais de esquerda, ela vai ter uma visão favorável ao Lula. Se ela tiver uma visão um pouco mais direita, tiver um pouco mais de conhecimento, ela vai saber, né? Essa pessoa, quem é Lula. Um sujeito que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em 2 processos, no maior escândalo de saque ao Brasil para financiar um projeto totalitário de poder, e foi descondenado por conta, né, da Suprema Corte estar aparelhada pela esquerda. Essa é a realidade simples. Então algumas pessoas já sabem disso. Há um esforço maior nos últimos anos de uma integração das direitas pelo mundo, e para esse pessoal que está mais ligado a essa percepção. Mas então vai depender da sua linha ideológica por aqui, mas a esmagadora maioria do povo não tem conhecimento
não tem nem mesmo, né, a consciência que Lula é presidente do Brasil. Patrimônio líquido da família, 30 milhões, é todo investido em imóveis. Queremos ir embora do Brasil. Investir em quê? Bom, vale a pena desmembrar essa pergunta, porque tem alguns aspectos importantes que podem servir para qualquer pessoa, independente do tamanho do seu patrimônio. Em primeiro lugar, concentrar patrimônio é sempre equivocado. Uma das premissas de um bom plano, de uma boa administração patrimonial, é a diversificação. Seja a diversificação dentro do país, em diferentes classes de ativos, né? Títulos de renda fixa, emitidos pelo governo ou por entidades privadas, ações, alternativos, imóveis, quanto à diversificação internacional. Você não pode colocar todos os seus ovos na cesta de um mesmo país, porque você não sabe como será, né, a política, a economia desse país, ou a economia global vai favorecer mais um país ou outro país. Por exemplo, durante os anos 2000, lá virada do milênio, os emergentes foram muito favorecidos pelo crescimento da China. Enquanto, após a crise de 2008, nós tivemos um favorecimento do mundo desenvolvido, especialmente dos Estados Unidos, que apresentou uma performance muito melhor, né, do que os emergentes. Então há uma gangorra. E se você diversificar, você pode aproveitar boas oportunidades e proteger o seu patrimônio independentemente do cenário, né? Ainda mais quando a gente está falando do Brasil, que é um país bastante volátil do ponto de vista político e do ponto de vista econômico, né? Onde a gente tem aí, dependendo do governo, e das circunstâncias externas, um desenvolvimento melhor ou pior da economia e dos seus investimentos. Em relação a sair do Brasil, é importante fazer um planejamento, né? Você pode pesar mais a alocação internacional se esse é o seu desejo e já preparar uma saída. Por fim, né, é importante mencionar que os imóveis, em geral, eles têm baixa liquidez. E é preciso fazer uma boa escolha de imóveis para ter um bom retorno. Dependendo da alocação em imóveis, você terá até mesmo um retorno negativo, né? Infelizmente, muitos brasileiros fazem isso sem ter nenhum critério, vai investir em imóveis sem ter um critério aí de retorno, né? Uma boa gestão desse patrimônio imobiliário. O que significa iliquidez, né? Significa que se você precisa transformar esse patrimônio em dinheiro, né, em ativos mais líquidos, será mais difícil, especialmente em momentos de crise. Então eu não recomendo manter todo o patrimônio em imóveis ou até mesmo a maior parte desses patrimônios em imóveis, né? Você pode operar ou investir em imóveis através de fundos imobiliários que ainda oferecem uma vantagem tributária. Se você quiser aprender mais sobre como fazer esse movimento, como fazer a melhor gestão global do seu patrimônio, nós ofereceremos aqui nos Estados Unidos, na Liberta Global, um encontro em março, em Miami, uma imersão em que nós vamos explicar essa estratégia, né, de alocação internacional de recursos, explicando como é que funciona o mercado global e utilizando a nossa experiência de mais de 2 décadas operando no mercado. Então fica aqui o convite, você pode clicar no link que está junto ao vídeo para mais informações. Até quando a Lula News manterá a narrativa de golpe? Ninguém mais acredita. Eles manterão esta narrativa mentirosa para sempre. Porque se eles expuserem a verdade, todo o castelo de cartas de mentiras cai. É por isso que até hoje a esquerda mantém a falsa narrativa de luta pela democracia, né, durante o regime militar. Na verdade, mesmo antes de 64, eles sempre lutaram pela imposição de uma ditadura comunista no Brasil. O próprio Gabeira, um dos integrantes de um desses grupos terroristas que chegaram a sequestrar o embaixador, né, por troca aí de presos, ele diz: nós lutávamos na época pela imposição de uma ditadura comunista no Brasil. Então eles nunca lutaram pela democracia e continuam não lutando pela democracia. É só uma máscara para justificar todos os crimes que eles cometem em nome da suposta democracia. A democracia, para eles, representa
o poder para o Partido Comunista, né? O partido que representa o comunismo, o socialismo, queiram chamar do que vocês quiserem. Para eles isso é democracia. Por isso que o Lula chega e fala que na Venezuela teria democracia até demais, né? Um regime que censura, um regime que persegue opositores, um regime que tortura e mata opositores, que destruiu um país, que fez, né, com que 20% da população fugisse. Para ele isso é democracia. Então essa é a democracia dos sonhos deles. A Globo, né, a Globo News, a Lula News, melhor colocando, ela precisa defender a ideia que Lula representaria a democracia, né, contra o projeto autoritário do Bolsonaro ou da direita, porque senão fica evidente que eles foram aí um dos principais partícipes do verdadeiro golpe. Qual foi o verdadeiro golpe? O verdadeiro golpe foi descondenar Lula, foi descondenar todos os seus comparsas e alçar ele à presidência. E aí que foi o golpe, né? Num processo completamente antidemocrático, em que a direita foi criminalizada, perseguida, censurada, né? Eles nunca apresentaram essa verdade porque eles têm culpa no cartório. Eles, né, promoveram essa mentira e promoveram esse golpe. O que esperar de Lewandowski no Ministério da Justiça? A gente pode esperar mais do mesmo, né? Nada além disso. Lewandowski foi alçado ao Supremo justamente por estar alinhado ao descondenado Lula, sistematicamente votou a favor do PT, né? Não podemos esquecer que desde o mensalão ele já apresentou uma postura de defesa dos petistas, inocentou o Genuíno, né? Inocentou o Dirceu, depois ele foi o presidente do Supremo à época do julgamento da Dilma no Senado, em que ele aceitou aquela tese esdrúxula, né, de fatiar as penas, ou seja, a Constituição fala em perda de direitos políticos e retirada do cargo. E ele dividiu, né, alguém apresentou essa questão de ordem, ele aceitou votar a manutenção dos direitos políticos e a perda do cargo em separado, né, inaugurando uma nova fase de sistemático ativismo do Supremo, de uma intervenção cada vez maior do Supremo na política. Recentemente, né, ele anulou provas do descondenado, o que ajudou, né, a promover esse descondenamento do Lula. Ele anulou aí uma série de provas, não só que beneficiou Lula, mas outros envolvidos na Lava Jato. Ele deu uma decisão favorável à JBS, né? E a JBS agora contratou ele 2 semanas depois que ele saiu do Supremo, né? Um patente caso aí de conflito de interesse. Na saída do Supremo, ele ainda deu uma decisão favorável ao governo Lula que permite que políticos, em geral, assumam cargos nas estatais. A lei das estatais veda políticos em alguns casos em estatais, o que foi, né, o grande motivador, o grande facilitador dos esquemas de corrupção na Petrobras, na Eletrobras e em outras estatais, desvendados pela Lava Jato. E logo depois, né, da saída, ele apresentou lá uma foto do lado do pessoal do MST, né, dando todo o apoio ao MST. Então, é um sujeito claramente partidário, mais um agente político de extrema esquerda que operou na cúpula do judiciário brasileiro e deve apresentar a mesma posição no Ministério da Justiça. É isso que nós podemos imaginar. Não deixa de ser um bom símbolo, aí, uma boa escolha para o atual momento que o Brasil vive, né? Ele simboliza muito bem o que nós estamos passando. Há o risco desse desgoverno bloquear o dinheiro dos brasileiros como fez o Collor? Eu creio que o risco de um bloqueio à la Collor é muito pequeno. Isso traria uma grande oposição, né, e poderia derrubar o governo. Então, acho que nenhum governo brasileiro repetirá a dose. O que pode acontecer, de outra forma,
é o que aconteceu em outros países com a mesma filosofia, né, com a mesma cabeça desse pessoal que está no executivo brasileiro, é o que se chama de controle de capitais. Ou seja, você toma medidas que vão produzir a desvalorização da moeda, mais notadamente o desequilíbrio das contas públicas, com a impressão mesmo de dinheiro, e para impedir que as pessoas se protejam e retirem os seus recursos do país, ou seja, uma fuga de capitais, é criada uma barreira, é criado um bloqueio, é criado um controle de capitais. Na Argentina, por exemplo, isso foi feito através de taxas absurdas para você retirar o dinheiro do país, chegando a mais de 50%. Infelizmente, legalmente, o governo brasileiro já pode colocar até 25% de IOF numa canetada lá do Taxade, né, para a saída de recursos, da noite para o dia. Então, o que eu temo é que, eventualmente, na próxima crise econômica ou na crise interna produzida por esse mesmo governo, a gente já está vendo aí a explosão, né, dos gastos públicos, haja esse tipo de medida de impedir que você retire parte do seu patrimônio do Brasil, ou todo o seu patrimônio do Brasil, para proteger esse patrimônio das medidas inflacionárias do desgoverno. Então, eu acho que no Brasil o risco é esse. E é por isso que é tão importante você aproveitar em que ainda há essa possibilidade e pelo menos parte do seu patrimônio ter alocado fora do Brasil. A gente aqui na Liberta trabalha com uma sugestão de 15% a 20% do patrimônio alocado, né, em investimentos fora do Brasil em moeda forte. Se você quer aprender a como fazer isso, como fazer a gestão dessa carteira, como fazer essa diversificação global, não deixe de clicar no link sobre o Imersão que nós vamos ter aqui em Miami para explicar como fazer esse movimento. A possibilidade de uma guerra civil nos Estados Unidos. Olha, a guerra civil da forma que nós tivemos no século XIX, que, diga-se de passagem, foi a guerra mais sangrenta que os Estados Unidos já se envolveu, né? Morreu mais gente na Guerra Civil Americana do que na soma das outras guerras. Eu acho que esse tipo de guerra é algo muito improvável. Por outro lado, nós já estamos numa espécie de guerra civil em que há uma divisão muito profunda da sociedade. Tem um discurso interessante do Abraham Lincoln durante a Guerra Civil em que ele apresenta, né, algo interessante. Ele fala, olha, nós rezamos para o mesmo Deus, nós temos... A maior parte dos nossos valores são muito parecidos, né? Por que nós estamos em guerra? Não faz sentido essa guerra. Ora, hoje, os valores dos americanos, entre a esquerda e a direita, ou entre os opositores, esses valores são muito diferentes. Em primeiro lugar, nós não rezamos para o mesmo Deus mais. Os conservadores continuam rezando para Deus. Já a esquerda transformou o Estado em Deus. Então são dois deuses muito diferentes, né? Nós não temos mais os mesmos valores. Por um lado, nós temos um grupo que defende a família, as tradições. Tem outro grupo que quer destruir a família como nós conhecemos e que considera as tradições que nos trouxeram até aqui como algo nefasto, que também precisam ser radicalmente modificadas. Então, nós temos divisões e crenças que não são compatíveis, diferentemente dos confederados, né, na esmagadora maioria dos casos, contra a União, né, que foi a Guerra Civil Americana. Então essa guerra civil se desenvolve no campo político, no campo cultural, se desenvolve aí nas instituições, se desenvolve na comunicação. Essa é a guerra que está em curso e que está ficando cada vez mais intensa, né? A guerra por duas visões muito diferentes de mundo. E é difícil acreditar e ver algum tipo de conciliação. Acho que as coisas ficarão muito piores. Como é que a esquerda quer resolver esse conflito? Através da opressão, né? Através de um governo autoritário, um governo que reprima de forma sistemática a expressão conservadora, o modo de vida conservador. Então, como é que eles querem resolver a guerra?
eles querem ganhar a guerra, e ganhar a guerra representa reprimir completamente a direita. Coisa que, inclusive, já está acontecendo no Brasil. Por que perder tanto tempo tentando salvar os ignorantes do comunismo? O que pensa sobre deixar o Brasil? Em primeiro lugar, né, essa luta da mentira contra a verdade, essa luta do bem contra o mal, essa luta ela é eterna, né? E qualquer ser humano, ele deve se posicionar. Mesmo aquele que se nega a se posicionar, ele está se posicionando. Porque a partir do momento que você tem um nível de consciência e que você resolve simplesmente não lutar pela verdade, não lutar pelo bem, você está escolhendo apoiar o mal. É aquela frase, né? Pior é o silêncio dos bons. É isso que permite a vitória do mal. Então, eu não consigo simplesmente olhar para o que está acontecendo e ficar quieto e adotar uma posição isenta, né? Mesmo com alto custo pessoal. No meu caso, seria muito mais fácil simplesmente calar ou até mesmo ser um colaboracionista do que está acontecendo. Em segundo lugar, né, a questão de deixar o Brasil. Eu deixei o Brasil há quase uma década, não me arrependo. Mas estando aqui nos Estados Unidos, eu percebo que essa luta ela é global, ela não é só no Brasil. E o que nós estamos vendo é, sem exagero, o colapso da civilização. Essas ideias equivocadas que trazem, né, sofrimento, que trazem opressão, que trazem fome, que trazem morte, elas estão avançando em escala global, inclusive aqui nos Estados Unidos. Então não acredite que você pode fugir dessa luta simplesmente mudando de país, porque é uma ameaça global, não há para onde fugir. Nós temos que enfrentar essa situação com os meios que nós temos à disposição. E o meio que eu tenho à disposição, eu acho que eu nasci, né, para isso, é justamente explicar para as pessoas o que está acontecendo, organizar as pessoas para resistir e para defender os nossos valores, aqueles valores que promoveram ao longo da história um nível menor de pobreza, um nível menor de sofrimento, um nível menor de opressão, né? Eu não tenho aí a esperança, a expectativa de mudar o mundo, que também é uma coisa muito perigosa, né? Eu tenho apenas a expectativa de defender o que é o certo dentro das minhas possibilidades, especialmente para aquelas pessoas que estão mais próximas de mim, para minha família, para minha comunidade. E eu creio que se cada ser humano consciente adotar essa postura, nós vamos passar por esse processo de destruição da civilização mais rapidamente. Essa é a minha única expectativa.